Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pré-processamentos de dados que a gente tem que ter cuidado no contexto de modelos preditivos. É um assunto bastante amplo e complexo, então eu vou aqui limitar a exposição e ser bem breve, falando somente sobre problemas, entre aspas, de valores ausentes e valores extremos nas variáveis de um modelo. Tá? Então eu vou fazer uma exposição aqui desses problemas, os principais cuidados que você tem que ter, e lá no final eu vou mostrar exemplos práticos com dados econômicos. Então, iniciando o assunto, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é a questão de vazamento de dados, quando você vai treinar um modelo preditivo. Então, quando você vai fazer um pré-processamento de dados, isso costuma ser uma fonte bem grande, né, de vazamento de dados. Vazamento de dados, o que é? É quando você insere numa amostra de treinamento de um modelo informações que não deveriam estar ali, informações da amostra de teste. Então, por exemplo, imagina que você está querendo prever as vendas mensais da empresa que você trabalha, com base em outras variáveis, e uma dessas variáveis é, por exemplo, a tendência das vendas, tendência temporal, certo? Então você tem uma amostra completa das vendas mensais da sua empresa, aí você calcula ali a tendência temporal dessas vendas para criar um modelo. E aí, depois de você calcular a tendência temporal, você separa os dados em amostra de treino e amostra de teste para treinar um modelo. E aí que acontece o problema, porque você inseriu na amostra de treino informações que estão na amostra de teste, ou seja, tendência temporal. Para calcular ela, você vai precisar ali, se você fez o cálculo dela com a amostra completa, você vai ter ali dados, né, de toda a amostra imputados aí nessa, como se fosse uma reta, né, ao longo do tempo. Então você tem que fazer o pré-processamento de dados nesse caso após a separação dos dados. Então você calcularia ali a tendência somente com a amostra de treino e aí faz o mesmo procedimento depois para a amostra de teste. Então tem que evitar ao máximo, né? É um assunto bem complexo, né? Estou dando aqui um exemplo bem simples, mas tem que evitar ao máximo você contaminar, é o termo utilizado, né? Uma amostra de treinamento com informações que o modelo não teria, né? No momento da previsão. Quando você for gerar previsão fora da amostra, o modelo não vai ter informação sobre o futuro, dados desconhecidos, né? Então você tem que fazer a simulação, amostra, treino e teste, né? Validação do modelo, ao máximo possível da realidade, né? De como o modelo vai ser usado de fato, por exemplo, em um contexto de produção. Certo? Então, esse é o primeiro cuidado, evitar vazamento de dados. E a questão dos problemas, né, que podem acontecer nos dados, né, problemas entre aspas, às vezes nem é um problema. O primeiro deles são os valores extremos, ou seja, os conhecidos como outliers, que é um valor aí que está muito distante da normalidade da distribuição dos dados, certo? Então, muito distante da média, muito distante de algum desvio padrão, por exemplo. E aí vai ter algumas abordagens para você lidar com os valores extremos. A primeira delas, e todas elas na verdade vão depender, né, do contexto, né, de qual é o objetivo do seu trabalho, qual é o objetivo aí do modelo de previsão, qual o problema que quer ser resolvido. Então, tem que analisar caso a caso. Mas tem algumas possibilidades. Então, a primeira deles é identificar esse valor extremo e remover ele do seu conjunto de dados. Então, você pode remover ou a variável que esteja aí com valores extremos, ou a observação, né, a linha identificada como valor extremo. Então, ou você remove a coluna da tabela ou a linha da tabela. Uma outra opção é substituir esse valor extremo por algum outro valor. Aí tu pode colocar uma estatística descritiva, por exemplo, uma média, uma mediana. Tu pode colocar um valor discricionário da sua escolha. Tu pode utilizar um método aí de substituição, usando algum procedimento aí estatístico, algum procedimento de aprendizagem de máquina, supervisionado ou não, para colocar um valor no lugar.
ou também vai ter uma outra abordagem, que é a abordagem da dummy. Então, em alguns modelos de previsão, você vai ter a possibilidade de inserir, acrescentar uma variável dummy no modelo, nas variáveis, as variáveis exógenas do modelo, né? Então, quando você identificar o valor extremo, nessa observação, você cria uma dummy com o valor 1. Caso contrário, as outras variáveis que não são valores, as outras observações que não são valores extremos, a dummy fica com o valor 0. E aí isso costuma ter um efeito de, vamos dizer assim, entre aspas, de limpeza desse valor extremo na sua estimativa do seu modelo, certo? E aí, reenfatizando, faça esses tratamentos, né, analisando o contexto, o objetivo dos seus dados, do seu problema, né, separando, né, evitando aí o vazamento de dados, separando as amostras aí de treino e de teste. Então, aplica o processamento individualmente nessas amostras, não aplica o procedimento em toda a amostra completa, porque senão você vai colocar informações na amostra de treino que não estariam disponíveis para o modelo, e aí você vai enviesar as estimativas, você vai ter provavelmente problemas aí de acurácia do seu modelo quando você for fazer previsão fora da amostra. Outro problema que a gente tem são os valores ausentes, né, que é aquelas codificações que a gente costuma encontrar nas colunas de uma tabela, né, com NA, NaN, pode ter N codificações, são os valores ausentes, ou seja, é a falta de preenchimento de um valor, né, como se fosse um buraco que a gente tem aí na variável, certo? E isso costuma ser um problema porque a maioria dos modelos eles supõe que você vai ter ali colunas que são preenchidas com números, não preenchidas com um valor ausente. Então, em geral, os modelos precisam aí de colunas numéricas. Então, você vai ter que fazer aí algum procedimento de tratamento dessa variável, dessa questão de valores ausentes. Então, tem duas principais abordagens. Ou você exclui a observação quando for identificado um valor ausente, que é a linha da tabela, ou exclui, dependendo da proporção, né, de valores ausentes para valores totais, você pode até mesmo excluir a coluna, a variável da tabela, certo? E a outra abordagem é fazer a imputação de dados. Então, você pode usar N opções aí de imputação de dados, alguma estatística descritiva, valor discricionário, o valor de cima, o valor de baixo. Existem várias opções quanto a isso. E, independentemente do caso, tem que tomar cuidado novamente com o vazamento de dados, fazer a separação primeiro, depois aplicar o pré-processamento. Certo? Então, essas são as principais questões que você tem que ter cuidado em modelos preditivos. E agora vamos ver um exemplo com dados econômicos, dados da PNAD contínua, usando ali os microdados. A gente vai ver agora a questão de prática, questão de código, identificar esses problemas e aplicar pré-processamentos. Bom, então vamos ver aqui um exemplo prático de pré-processamento de valores extremos e valores ausentes para dados econômicos utilizando a linguagem de programação R. Então eu já deixei aqui o material preparado para agilizar o tempo. Ele vai estar disponível no site da Análise Macro, vai ter uma pasta com este nome aí. Aí é só abrir o projeto de RStudio no seu ambiente de programação, seja local ou na nuvem. Se for local, você precisa aí de pelo menos uns 8 GB de memória para rodar aqui o exemplo, porque a gente utiliza aqui microdados, são mais de 1 GB de arquivo, né? Um arquivo CSV que a gente vai usar de exemplo, tá? Então está aqui o RStudio aberto, a gente vem aqui em Files, abre a pasta R, vai ter o script que eu deixei preparado do exemplo. Então, como que funciona? A gente primeiro carrega as bibliotecas que a gente utiliza no exercício, carrega os dados, são os microdados aí da PNAD contínua, trimestral, referente ao ano de 2022, trimestre 4. São dados aí cross-section, né? Corte transversal. E aí eu imprimo aqui as primeiras linhas só para a gente observar como que está a tabela. Depois de
carregar os dados, a gente vai fazer a reamostragem, né, separar em amostras de treino e teste usando a amostragem aleatória simples, conforme já instruído. Então, executar aqui o script, ele está importando ainda os dados. E após fazer a reamostragem, né, que é uma etapa aí, de precaução, para você não acabar colocando informações na amostra de treino que não deveriam estar ali, a gente faz o primeiro exemplo aqui de identificação de valores extremos e também o tratamento. Então, para identificar valores extremos tem muitas abordagens, né? Uma das mais simples é um gráfico de box plot. Então, você gera aqui um gráfico de box plot, pode ser com qualquer biblioteca gráfica, estou usando aqui o ggplot 2, e dá para facilmente, né, identificar vários valores extremos nessa variável que eu estou utilizando de exemplo, que é a VD4035 da PNAD contínua, é uma variável de rendimento, salvo engano, efetivo, que a pessoa recebeu do período de referência. É uma pesquisa, né, amostral, vou ignorar todas as questões aí de plano amostral, tá? Vou só pegar essa tabela de dados aí e fazer aqui os procedimentos, tá? E aí tá aí os valores extremos. Então, visualmente é muito simples de identificar. E aí você pode fazer de outras formas, né, de maneira mais estatística, né, usando algumas regrinhas, alguns procedimentos que existem. Algumas pessoas usam desvio padrão, se passar de tantos desvios padrão é valor extremo. Outras pessoas utilizam quantis. Então, tem várias formas. Vou utilizar aqui uma que é recomendada pelo professor Hindman, no livro dele lá de 2021, que é essa regrinha aqui. Você calcula o primeiro quantil, menos 1,5 vezes o intervalo interquartil da variável, certo? Isso vai dar um valor x, e calcula também o terceiro quantil, mais, agora é mais, 1,5 vezes o intervalo interquartil da variável, certo? Então essa é a regra. Algumas pessoas usam 3 em vez de 1,5, para não identificar tantos valores extremos, tá? Mas aqui é uma regrinha geral para você identificar de maneira estatística, né, não visual, as observações que são valores extremos. Uma vez que você tem esses números aqui, você filtra. Então, tem esses dois valores aqui, você filtra a variável. Então, tira as linhas, né, que tem essa faixa aí de valores. Então, aqui eu estou filtrando quando a variável de renda aí não for menor do que esse valor aqui, resultado desse cálculo aqui, e quando não for maior do que esse outro valor aqui. Então, esse daqui é o intervalo. Esse daqui é o limite inferior que eu não quero, que eu quero tirar, né? Antes daqui os valores que são extremos mais para próximo aqui do zero. E aqui na segunda linha é o limite superior, que acima disso daqui eu quero tirar também esses valores extremos, que vão ser basicamente alguns desses daqui. Então faça esse filtro, né? Ou você pode também, né, fazer dependendo do objetivo do seu exercício aí, de repente nem é interessante trabalhar com a variável se ela tiver muito valor extremo, né? De repente é mais fácil para o objetivo, para o contexto, simplesmente excluir essa variável do seu modelo preditivo. Então, aqui eu pego e gero um novo boxplot para observar a diferença, né, sem esses valores extremos. Então, está aqui, percebe-se que tem já um intervalo de distribuição bem menor. Antes ia até o 120, né? O valor máximo, 120, 125, o valor máximo. Agora a gente vai até o 60, 70, né? Então, cortou bastante aqueles outliers. Mas agora a gente tem uma nova distribuição, né? Então, a distribuição nova, né, ela ainda assim pode ser que tenha outliers. Aí não adianta, né, você cortar e cortando, sempre vai ter algum ruído, né,
que vai ser identificado como valor extremo. É questão de você analisar os dados, entender qual que é o seu objetivo no contexto de um modelo preditivo, né, para saber até que ponto aí você vai fazer o pré-processamento dos dados. Então essa aqui é uma das abordagens de pré-processamento, tá? Não vou abordar todas as possíveis, né? Porque senão eu posso ficar aqui 5 horas falando somente sobre isso. Agora vamos para o segundo grande problema, que são os valores ausentes. Então, quando a gente tem valor ausente, né, geralmente o primeiro procedimento que a gente vai querer fazer é identificar eles. Então, você pode identificar eles, né? É muito simples, ou você olha diretamente a coluna da tabela, mas nesse caso aqui a gente tem quase 500, quase 34 mil linhas, né? Então é um pouco difícil olhar no olho. Então você pode contar o número de valores ausentes, né, de uma determinada coluna. Vou usar a mesma variável como exemplo, a variável de renda, e calcular a proporção de ausentes para valores totais. Então aqui eu somo o que é valor ausente, quantidade de valor ausente, divido pelo número de linhas total. E aí vai dar uma proporção 57% das linhas dessa tabela, dessa variável, na verdade, né? As observações dessa variável são valores ausentes. Então, um valor bem alto aí de dados ausentes, né? Aí tem que analisar, né, qual que é o objetivo do modelo preditivo. Se essa variável aqui é a variável alvo, se é uma variável regressora, o que a gente vai fazer com ela? Se a gente vai tirar ela do modelo, se a gente vai pegar esses valores ausentes e colocar algo no lugar. Tem várias abordagens, vai depender do contexto, né? É uma análise caso a caso. Então aqui eu vou dar só o procedimento geral, né? O que você poderia fazer em alguns dos casos. Então aqui eu vou supor que faria sentido, né, você pegar esses valores ausentes dessa variável aí e colocar algo no lugar, colocar, por exemplo, uma média amostral no lugar, certo? Então, vamos fazer isso. Aí aqui eu calculo as estatísticas descritivas dessa variável aí, antes de fazer essa imputação de dados. Deixa eu só dar um stop aqui. VD 4035. Então aqui está as estatísticas descritivas da variável. E aí agora eu faço a imputação de dados com a média amostral, né, da amostra de treinamento. Né? Então, reenfatizando, a gente separou as amostras antes de fazer o pré-processamento. E aí o pré-processamento a gente aplica com a amostra, né, a amostra que a gente está trabalhando. Então aqui eu estou trabalhando no pré-processamento da amostra de treino. Vou fazer a média amostral com base nessa amostra de treino. Aí depois, na amostra de teste, eu faço o mesmo procedimento com os dados da amostra de teste. Então eu pego essa média aí da amostra de treino e substituo no lugar dos valores ausentes com essa funçãozinha aí, que é bem prática. E calculo as estatísticas descritivas para observar a diferença. Então, aqui eu calculei de todas as variáveis. Então, deixa eu só dar um select aqui. ED 4035. Vai ficar mais rápido a computação aqui. Então tá aí, ó. A gente tinha antes a média 3782. Agora, depois da imputação, a mesma média. Só que algumas outras estatísticas mudaram, né? A mediana é diferente, os quartis aqui, acho que são quartis, são diferentes, então a distribuição mudou, né? É uma questão que você também tem que analisar se faz sentido, né? Você mudar a distribuição dos dados com esses processamentos, né? Vai ser uma consequência, se é interessante isso para o seu modelo aí preditivo, tá? Então são vários pontos aí que você tem que analisar antes de aplicar, né? E fazendo os testes, né? Para ver se tudo faz sentido aí pro caso aí que você está trabalhando. Mas os procedimentos gerais, as linhas gerais são essas, né? Você separa as amostras, aplica
os pré-processamentos de forma independente nas amostras, né, para não acabar tendo problema de vazamento de dados, certo? Então espero que tenha ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, dá uma olhada nas documentações das funções ou manda lá no suporte da análise macro. Bom, então agora vamos ver exemplos de pré-processamento de dados com dados econômicos da PNAD contínua no contexto aí de modelos preditivos, verificando aí a questão de valores ausentes e valores extremos com a linguagem de programação Python. Então vamos abrir um ambiente de programação, já deixei aqui o código e os dados preparados, que eu vou usar de exemplo. Então está tudo aqui no meu Google Drive, vocês vão ter acesso a esse material no site da análise macro. Então vocês vão ter essa pasta aqui. Aí eu recomendo que vocês peguem esse arquivo CSV, peguem o notebook que está dentro aqui da pasta Python e façam o upload aqui para o Google Drive, certo? Para poder reproduzir o código. Caso contrário, não vai ser possível reproduzir o código. Então o arquivo e o notebook, o Jupyter, né, precisa estar aqui no Google Drive, daí na sua conta, né? Então abra o arquivo do Jupyter Notebook para ter acesso aqui ao Google Colab, o ambiente de programação, né, que está acessível para todo mundo. E aí vai estar aqui o script, certo? Aí vem aqui nos arquivos, aí tem aqui um arquivo, ó, que eu deixei aqui antes, mas vou apagar. E aí provavelmente quando você começar aí o seu notebook, né, vai estar desse jeito aqui. Aí você vem aqui, ó, em montar drive, ligar ao Google Drive para ter acesso às suas pastas aí do Google Drive, né, e poder importar os dados. Então, aí é só esperar aí carregar, ou você faz o upload diretamente aqui no Google Colab, mas é mais demorado. Vai aparecer aí o seu Google Drive, você navega até onde você colocou aí o arquivo. Então, no meu caso está aqui nessa pasta, ó. Tá aí o arquivo, ó, PNAD C 2022-04, arquivo aí dos microdados da PNAD contínua trimestral desse ano, desse trimestre. E aí eu vou fazer a referência aqui para importar os dados, né, nesse caminho aí. Então aqui eu carrego as bibliotecas, começo o script desse jeito, é o primeiro passo, e aqui eu aponto o caminho para o arquivo, ó. Aí você vai ter que mudar, tá, o caminho para como está aí no seu ambiente de programação, tá? Então, no meu caso, vai estar desse jeito aí. Drive barra my drive barra Colab notebooks barra análise macro barra mp barra o nome do arquivo. Então assim eu consigo ler o arquivo CSV, e aí me desculpe por não estar colocando aqui um caminho de arquivo que seja muito reprodutível, tá? Mas é o jeito aí que eu encontrei de fazer aqui o procedimento com esse arquivo CSV, ao invés de ter que subir aqui para o Google Drive, né? É muito demorado. Você faz o upload lá para o Google Drive, não aqui para o Google Colab, e lá no Google Drive é mais rápido de fazer o upload. E aí você faz a referência aqui nesse bloco de código, né, para ler o arquivo, em relação às suas pastas aqui no Google Drive, tá? Então, acho que ficou claro o procedimento. E aí só arrume aí o caminho para o arquivo no seu Google Drive. E aí vai demorar para importar os dados, são 1 GB aí de arquivos. Tá aí a tabela. A gente tem aí 421 colunas e quase 500 mil linhas. E aí eu vou usar esses dados de exemplo aqui para fazer o procedimento aí de pré-processamentos. Então, primeira etapa de precaução, né, você fazer a separação das amostras, né, treino e teste, no caso eu vou fazer aqui, para não ter problema, né, de contaminação da amostra de treino no seu modelo preditivo. Então, está aqui as duas amostras. Depois disso, vamos ver aqui a questão dos valores extremos.
Então, uma maneira fácil, né, que você geralmente vai querer fazer é de primeiro identificar os valores extremos, né? Uma maneira fácil de fazer isso é simplesmente gerando aqui um box plot. Então, ele vai te informar aqui nos extremos, né, justamente as observações que foram identificadas como fora aí da distribuição dos dados. Então, tem vários valores extremos nessa variável que eu estou usando de exemplo, né, que é VD4035 da PNAD contínua trimestral. É a variável referente a rendimento, salvo engano, efetivo da pessoa que respondeu à pesquisa. Então, tem vários valores extremos. Vamos ver agora como fazer um pré-processamento desses valores extremos. Então, geralmente você vai querer ou remover a linha da tabela ou a coluna, ou colocar alguma coisa no lugar desses valores extremos. Então, aqui no caso, eu vou exemplificar como remover a linha da tabela quando esses valores extremos forem identificados. Então, aí você vai ter que, além de identificar eles visualmente, né, como primeiro passo, vai ter que identificar eles de maneira quantitativa, de maneira estatística. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Tem gente que calcula ali o desvio padrão, e aí quando exceder 1, 2, x desvios padrão, aí remove essas observações. Tem gente que utiliza ali a técnica do intervalo interquartil. Tem várias formas, vou utilizar essa do intervalo interquartil, que é a questão de você calcular o primeiro e o terceiro quartil, quantil, certo? E depois calcular o intervalo interquartil. Então, o terceiro menos o primeiro. E aí, com isso, você faz a aplicação de um cálculo, né, que é uma regrinha para determinar um limite inferior e um limite superior do intervalo de valores da sua variável, sobre os quais, se passar esses limites, você vai tirar esses valores, que são a identificação, né, de valores extremos. Então, a regrinha é essa daqui: você faz esses cálculos e depois você aplica essa regrinha. Então, quando o primeiro quantil menos 1 vezes meia ou 3, tem gente que usa o valor 3 aqui, 1 vezes meia vezes o intervalo interquartil, calculado aqui, quando o valor dessa variável quando o valor dessa variável for menor do que esse valor aqui, dessa regrinha, eu vou tirar esses valores. Vão ser valores extremos, eu vou deixar de fora. E quando o valor da variável for maior do que o terceiro quartil mais 1 vezes meia, ou 3 vezes o intervalo interquartil, então quando for acima desse limite superior, eu também vou tirar esses valores, essas linhas. Então aqui eu faço um filtro, né? Então não quero quando a variável for menor do que esse valor aqui, o resultado desse cálculo, e não quero quando a variável for maior do que esse outro valor aqui, resultado desse outro cálculo. E aí pego essas linhas aí filtradas dessa tabela, né, e gero um novo boxplot para observar a diferença. Então, uma regrinha que você pode aplicar, tem várias regrinhas disponíveis para você utilizar. Dá para perceber aqui que o intervalo da distribuição dessa variável mudou bastante. Ainda assim, né, tem valores extremos porque é uma nova distribuição, e aí geralmente qualquer nova distribuição vai ter aí ruído, né, a partir aí da distribuição original. Então, questão de você analisar aí os dados e entender até onde é interessante você fazer pré-processamentos nela. Mas está aí o procedimento. Agora vamos para o segundo grande problema, que são os valores ausentes. Então, a primeira coisa que você quer fazer é identificar quantos valores ausentes, ou se tem valores ausentes na sua variável. Então, você pode fazer isso somando o número de valores ausentes, né, para ter a quantidade, e preferencialmente dividindo essa quantidade pelo total de valores da variável, total de observações. Então, é isso que eu faço aqui: somo os valores ausentes, divido pelo total de observações dessa variável. E a gente vai ter uma proporção de 57% aí de valores ausentes nessa variável. Então, é um valor expressivo. Aí você tem que analisar o contexto, o problema do seu modelo preditivo que você quer resolver, para saber se é interessante você tirar essa variável do modelo, ou colocar nos lugares desses valores ausentes outro valor.
e etc. Então aqui eu vou exemplificar como substituir esses valores ausentes com outros valores. Então aqui eu calculo as estatísticas descritivas antes de fazer essa imputação de dados. Tem aí as estatísticas descritivas. E aqui eu substituo os valores ausentes com a média amostral. A média amostral de quê? A média amostral da amostra que eu estou trabalhando, da amostra de treino. Não é a média amostral da amostra de teste, não é a média amostral da amostra completa. Então tem que tomar esse cuidado. Então eu faço aqui o procedimento de substituição, né, imputação de dados com a média. E aqui está as novas estatísticas descritivas. É importante frisar que a gente vai ter uma distribuição também diferente. E aí, novamente, vale analisar, né, se isso é interessante para o seu problema, para o seu contexto, do seu modelo preditivo. Mas está aí o procedimento, as linhas gerais que você pode implementar usando aqui o Python, certo? Então, espero que tenha ficado tudo claro. Se ficar alguma dúvida, consulte as documentações das bibliotecas ou mande lá no suporte da análise macro.